Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa do Guilherme Fiuza, nosso colega aqui do Pingos nos Is, jornalista, grande comentarista aqui da Jovem Pan, tem um fã-clube muito grande. Escreveu o livro do Fake News, está na minha cabeceira. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas está lá separado. Eu tive. Você leu o Fake News? Maravilhoso. Ô, Marinho. Que Fake News. É? Você leu? Adoro Fiuza, porra. Grande texto. A epidemia gostoso, de falsas texto. verdades. Isso. É o subtítulo. O texto picante. aliás, se eu tivesse que indicar algo do Fiuza, eu recebi, deve estar no Instagram do Fiuza, o Rolex. Ah, sim. Você recebeu o Rolex? Crônica, sim. A crônica do Rolex. Você viu? Não vi, Você tem não. que ver. Tem Rolex. Muito bom, muito bom. Eu recebi no grupo. Mas é Instagram, Fiuza? Aquilo lá é Instagram? Vou procurar. Hã? Tá no Instagram, no YouTube, né? É do YouTube, aí vai pro Instagram. O Rolex é à esquerda, né? A esquerda é Rolex. Exatamente. Maravilhoso. Fidel Castro tinha dois no mesmo braço. Isso, Fidel Castro tinha Tinha dois. dois no mesmo braço. Isso. Muito bem. Quem vai fazer a primeira pergunta pro Fiuza? Você quer fazer? Marinho, você que tá feliz. Meu conterrâneo Guilherme Fiuza, a sua leitura aí dessa nova fase no Rio de Janeiro, agora que Crivella foi sonoramente e devidamente aposentado, pelo menos até segunda ordem. Eduardo Paz, porra, terceiro mandato agora, né? Melhor prefeito da história, né, porra? Agora eu quero saber de você, Fiuza, porra. Vamos tomar um chopp juntos lá na prefeitura agora, né, porra? Tá convidado, né, porra? O Marinho, grande Marinho, eu acho que se for esse Eduardo aí que você acaba de interpretar, a gente não está bem, não. Porque o Eduardo teve algumas fases, digamos, encarnações, né? Perfeito. Ele veio ali da escola César Maia, old school, que era aquele César Maia pragmático, né? O urbanista que fez o Favela Bairro, que fez boas obras, né? Boas obras, Rio Cidade, estabilizou as contas e tal, e o Eduardo Paz era, então, um discípulo desse pragmatismo, né, que é o que está muito em falta hoje na política, né? Muita conversa fiada, muita etiqueta, muita suposta ideologia, e o Paz era esse cara, um garoto na época, um nerd, CDF, como se diz, gosta de trabalhar, conhecer a cidade e tal. E depois o Paz foi se metamorfoseando ali, né? Ele acabou naquele triunvirato com o Cabral e o Lula, e ali não foi bom porque ele começou a ser transformado aí por eu acho que uma parte da imprensa, ou mesmo as diretrizes políticas dele, num malandro da Portela. Só que o Eduardo Paz não é um malandro da Portela. É porque o Rio de Janeiro tem essas, né, referências culturais muito fortes e incríveis, de fato. Só que uma coisa é administrar a cidade, outra coisa é você ser ou não um símbolo identificado com a cultura local. Então, o Eduardo Paz virou esse híbrido, e aí entrou esse sotaque que você representa muito bem aí, do malandro, daquela conversa tia que Surica, vazou né, com o Lula. Tomar um chopp com a tia Surica lá em Oswaldo Cruz, porra. Exatamente, pô. E aí o espírito de pobre, né? Espírito de pobre, Lula, não sei o quê, tarará. Eu acho que esse aí não interessa a ninguém, porque esse virou uma caricatura de si mesmo, né? E aí veio toda aquela fase de grandes eventos no Rio, Olimpíada, Copa do Mundo, a gente sabe a bagunça. Bagunça é um termo simpático, né? Que foi isso tudo aí. E agora eu não sei qual é o Eduardo Paz que vem, né? Quer dizer, eu espero que seja de volta um pragmático. Ele foi eleito com um apoio aí de algumas forças que, na verdade, estão interessadas num certo tipo de oposição ao nível federal, mas o discurso dele, pelo menos no início, não foi muito esse, né? Foi um discurso mais de pragmatismo, de unir forças para recuperar a cidade. Espero que seja por aí. Fiuza, Sami aqui. Eu vi que você tweetou alguma coisa, e eu também achei muito estranho as diferenças dos dados previstos pelos institutos de pesquisa, pelo que aconteceu. E quase sempre favorecendo a pesquisa, a esquerda erraram fora das margens de erro. O que se explica isso? Porque não é a primeira vez, mas eu acho que essa foi muito contundente, né? O erro pode ser incompetência ou pode ser má fé, né?
Pois é, Sam, eu realmente não sei explicar o que se passa aí. O que a gente sabe, assim, as pesquisas de opinião, elas têm um nível assim, de desvio, de resultado, né, que eu estou falando, não só no Brasil, que as coloca, de fato, numa situação abstrata, né, em termos de projeção, né? Às vezes elas coincidem com o resultado, mas a gente viu nos Estados Unidos na eleição anterior, por exemplo, essa também errou muito, mas na anterior foi muito mais ostensivo o erro da Hillary Clinton, praticamente eleita. Aqui também, na eleição de 2018, né, o resultado final não era projetado por nenhum instituto. Então, eu não sei, eu acho que as pesquisas, dentro do terreno do que se possa dizer que ainda seja boa-fé, eu acho que elas viraram muita especulação e espetáculo, que as pessoas, no fundo, gostam, né? Gostam de ver, de projetar, de apostar, não sei o quê. Agora, esse papo de esquerda, eu acho que quem acompanha o que eu falo, o que eu tenho dito, eu acho que ele é a conversa fiada, porque você pensar em Ibope, Datafolha, e esses candidatos aí que se apresentam com o verniz, né, seria o verniz progressista, eu digo sempre o seguinte, o símbolo mais forte do que seria a esquerda no Brasil, em termos de poder alcançado, é o Lula, né? O Lula foi eleito presidente, ficou um tempão, fez a sucessora e tal. PT, né? Seria a esquerda, certo? O Lula estatizou o Brasil todo? Não, o Lula fez um governo socialista? Não, o Lula privatizou o Estado brasileiro, mas privatizou de uma forma bandoleira, né? Então ele vendeu, né, boa parte do Estado brasileiro para um cartel, também de empresas privadas, né, para montar o grupinho dele e ficar para sempre no poder com aquele vernizinho de progressista, de sensível, de consciente, não sei o quê. Todos esses, Sami, na minha opinião, todos esses que se apresentam aí, se a gente for falar de São Paulo, falo disso também, mas em outras, Porto Alegre, todos esses rezam pela mesma cartilha. Mesma cartilha, são burgueses, vivem como burgueses, querem as oportunidades do capitalismo, né? Tudo isso, mas tem esse verniz que os que se dizem de direita parecem não compreender, né? Esse verniz de esquerda, ele tem valor no mercado, ele vale. Senão, esses personagens, senão a Jane Fonda não ficava lá dizendo que a Covid era um presente para a esquerda. Né? Ela não seria uma masoquista de se dizer de esquerda se isso fosse um estigma. Então, isso não é um estigma. Né? Você pode dizer esquerdalha, esquerdista, não presta, não sei o quê. Mas na hora do mercado comprar, ele compra, uma parte do mercado compra, e é a burguesia que compra. Né? Dá voto, dá dinheiro, dá oportunidade, dá papel na televisão, dá papel no cinema, dá bons parceiros. Então, é isso. Eu acho que essa premissa é fraca, eu não consigo identificar o cenário a partir dessa premissa, não. Pois é, olha, Fiuza, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito de 2021. O senhor acha que vai ser mais pesado? Porque nós vivemos num eterno 2022, um eterno terceiro turno. O que o senhor acha disso? Pois é. Grande Zé Maria Trindade, estrela da companhia. Tá difícil de prever o futuro, Zé. Alba. Tá difícil porque eu acho que nós estamos, assim, o resultado dessa eleição municipal, eu acho ele preocupante. E volto a dizer, não estou falando aqui de escudo ideológico, nem nada desse tipo, né? E nem também antecipando 22, né? Até porque a gente não sabe, o bolsonarismo, quem está no bolsonarismo, quem está no direitismo, né? Quem estava deixa de estar, então é difícil de enxergar. Agora, a eleição municipal, de alguma forma, Alba, ela consagra, não todos, mas boa parte desses prefeitos que partiram para restrições muito severas, supostamente, né, como medidas sanitárias, seriam medidas sanitárias. Tudo bem no início, todos assustados com o que seria essa pandemia, mas no decurso, né, desse problemão aí que a gente passou a ver que essa ideia de um lockdown, e então voltando a isso de novo, né, de você dizer assim, não, volta todo mundo para dentro de casa de forma indiscriminada, né,
sem nenhum controle do percurso desse contágio. Ao longo da pandemia, os dados foram aparecendo sobre o nível de contágio dentro de casa, né, dentro da quarentena. Todos conhecem, né, pessoas infectadas dentro das suas casas, pessoas que foram rigorosas na quarentena. Todos conhecem os problemas dramáticos emocionais associados a isso, inclusive entre os idosos. É uma medida, enfim, para você, hoje em dia, defender esse tipo de restrição indiscriminável, né, tranca a sociedade, sem definição, sem um mapeamento, sem proteção dos grupos de risco. Você precisa fingir que a Suécia não existe e você precisa fingir que a Argentina não existe, né? São os dois extremos. E eu acho que o que me preocupa é que o Rafael Greca foi eleito em primeiro turno, Curitiba, o Alexandre Calil, que tocou o terror, né? Essa é a palavra, em BH foi eleito em primeiro turno, reeleito em primeiro turno. A eleição de São Paulo, que depois, se a gente quiser falar um pouquinho, fala um pouco também. Tem ali o ACM Neto, né, na Salvador, que fez lá o sucessor. O ACM Neto foi um xiita do lockdown, né? Ele sendo neto do Antônio Carlos Magalhães, conhecido como Toninho Malvadeza. Esse sim era o coronel de direita que dizia: eu boto para quebrar, quem manda sou eu. Eu vou te dizer, Alba, nenhum desses tipos é desejável, mas eu prefiro o avô, que era o mal, né, assumido. Esse negócio do bonzinho, empático, fofinho, direitos humanos e tal, que bota para quebrar, que foi o que aconteceu nessa pandemia, em Salvador foi um absurdo, né? Aquele negócio na praia, descendo o cacete nas pessoas, o cara que mergulhou, tá botando vidas em risco e tal. Eu acho esse tipo mais perigoso. Então é isso, a eleição consagrou de alguma maneira, né? Eu não sei se por medo das pessoas. E agora é isso, a sociedade que avalizou de alguma maneira essas medidas, ou vai acordar e vai exigir que essas autoridades mostrem a eficácia dessa medida, que elas nunca mostraram, nem nunca poderão mostrar, porque já está claro que não tem eficácia, ou a sociedade vai ter que transigir aí com isso, vai ter que viver com a sua liberdade individual sendo solapada, sem nenhuma relação com eficácia de segurança sanitária. Então esse é o resultado mais preocupante, Alba, e para frente, 21, 22, ou a gente se livra desse... Né, a pandemia é um problemão, né, tem que ser atacado de forma racional. Mas esse espectro aí de aproveitamento, eu acho que a gente tem que se livrar dele, senão a política vai ser toda pautada por isso. E como é que você viu São Paulo, Fiuza? A eleição aqui do Covas. Pois é, aí São Paulo eu vejo assim, o maior mal-entendido, né, da história, porque o pessoal dizendo assim, não, mas então é o Boulos de extrema esquerda, eu vou votar no Covas. Eu tenho a impressão de que o Guilherme Boulos foi reeleito prefeito de São Paulo. Essa é a impressão que eu tenho. Para mim foi esse o resultado aí em São Paulo. O Boulos foi reeleito prefeito de São Paulo pelo pessoal, porque tinha porta de comércio sendo soldada, como se a gente estivesse na União Soviética, né? Isso, até hoje, isso como eu acabei de dizer, esse nível de medida, esse nível de brutalidade sobre o cidadão e sobre, principalmente, essa pequena cadeia de produção, não está demonstrado. Eu acho que quem fez esse tipo de coisa precisaria justificar. Mas tem, desde isso, até punho cerrado na luz de Parisiga, o que é uma demagogia tola, que é do Boulos, né? Então, eu acho que era o governo Boulos, né? Esse negócio de trancar, fazer o rodízio irracional de automóveis. A gente sabe, eu pelo menos estou cansado de saber qual é o discurso subliminar. Quer fingir que está apavorando a burguesia. E a burguesia culpada acaba gostando disso. É uma coisa, parece que quase que masoquista, né? Então, aqueles rodízios estúpidos, aglomerando o transporte público. Desde quando isso foi medida sanitária? Desde quando isso ajudou a combater o contágio? Não tem nada, não tem mapa nenhum.
E, para completar, o estilo, né, você fala extrema esquerda, olha a extrema esquerda. Já tem um governo reeleito, eu não acho que é extrema esquerda, estou fazendo a caricatura aqui. Sim. Exatamente daquele que trazia números, Emílio, números do Butantan, dizendo quantas vidas ele salvou na cidade de São Paulo. Isso não é verdadeiro, não é demonstrável. Então, para mim, já estamos sob o governo Bolo. Esses números aí... isso é um absurdo. Daqui a pouquinho... E eles reclamam quando a gente fala de bloqueia esses números, que ele fala agora, não, a segunda onda e tal. Quando acabou a primeira? Pelos números. Não tem. Não, sumiram números. Eu preciso fazer um break. Eu preciso fazer um break rapidinho. Já a gente volta. Governador, você quer falar? Não, eu e Fiuza temos daqui a pouquinho o governador Dória vai falar com o Fiuza. 2 minutinhos, fazer o break rapidinho. Já, Guilherme Fiuza, estamos falando de eleições aqui na Panflix e na Jovem Pan. Já a gente volta. Pois é. Reginaldo, aqui é a mesinha do Reginaldo, ó. Aqui no mouse, ó. Pô, Reginaldo, tem que botar uma analógica aqui, ó. Só no computador. Reginaldo e seus tambores. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre. Estamos recebendo o Guilherme Fiuza, nosso colega do Pingos nos Is, aqui na programação da sua Jovem Pan, da Panflix, e está falando. Ele é completamente contra esse negócio de lockdown, né? O lockdown, o Fiuza já desde o tempo inteiro batendo. Pediu, você também, né, sabe? Não, eu sou a favor dos dados. Né? Não funcionou. Não funcionou. Eu fico perdido quando não tem dados, né? E eu fico bravo, tudo isso. Fala, Marinho. Você tem pergunta, Marinho? É o governador, meu querido. João Dória. Vai multar todo mundo aí. João Dória, a sua bela assista o Rolex. João, o Rolex está lá no Instagram do Fiuza. Eu não sei qual é o endereço do Fiuza no Instagram. Não vou perder meu tempo. Não, você tem que assistir esta o Rolex. Desinformação em série que Guilherme Fiuza, jornalista que outrora já teve seu brilho, mas que passou a pandemia inteira me perseguindo, me achacando a minha reputação. Você realmente está obcecado por mim, Fiuza. Me largue. Inclusive governador, meu bom recadinho vai para o Fiuza. Não me interrompa. Era o verde Tiffany. Hoje é a fase amarelo girassol. Saiu verde Tiffany, não está mais. É verde Gucci. Mas a minha pergunta é para o Guilherme Fiuza. Meu bom recadinho vai para você, que tem me atacado como o patrocinador do chefe do trancamento totalitário, um arrivista. Você está me atacando de todas as formas, você está obcecado por mim. Eu, como uma pessoa que respeita a sua trajetória pregressa, antes de entrar nesse delírio persecutório ante a minha pessoa, Fiuza, eu gostaria de dizer que você está patrocinando o negacionismo mais torpe, obscurantista, anti-ciência. E você será cobrado pela história eventualmente. Esse é meu bom recadinho. Mas feita essa ressalva, eu gostaria de perguntar, se o trancamento indefinido, se as medidas que nós colocamos em prática não estão funcionando, qual é a sua opinião? O que nós devemos fazer, já que você é o sabichão e sabe tudo? Como é que você governaria São Paulo e aceleraria o fim da pandemia? Governador, obrigado pelas suas palavras. Para não parecer, governador, que eu tenho implicância com o senhor, depois do impeachment, me permita uma rápida digressão aqui. Depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, sobreveio, o governador, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, uma tentativa de virada de mesa, a partir daquela delação fajuta do senhor Joesley Batista, que inclusive depois foi anulada. E por ocasião daquele evento, governador, o senhor teve, dentro do PSDB, a melhor postura, a mais corajosa postura que eu, como jornalista, soube reconhecer, aliás, isoladamente, porque a maioria estava entrando ali naquela conversa de virada de mesa, né? Ali no embalo do Janot com o Joesley, aquela história que a gente conhece, que era uma conversa fiada, né? Governador, naquela ocasião, o senhor teve a coragem de ser fiel à sua agenda pragmática de reconstrução do país, e eu soube destacar isso. Depois, governador, quando foi eleito o presidente Bolsonaro, o senhor passou a fazer uma oposição automática, que todos perceberam. O senhor passou a fazer uma oposição, inclusive, à agenda de reconstrução do país, tocada pela equipe do Paulo Guedes,
que era essa mesma a qual acabo de me referir, que o senhor apoiava. O senhor parece que perdeu, né, a capacidade de ver a urgência dessa agenda, depois da ruína petista que o senhor tanto criticou, e eu sempre apoiava a sua crítica, a sua maneira direta de não fazer nenhuma transigência com isso, né, de dizer que o Lula era um ladrão, né? Aí depois se iniciou a pandemia, o senhor já nessa nova atitude, o senhor chegou inclusive a fazer acenos amigáveis a Lula, que continua sendo, como o senhor sempre disse, o maior ladrão do país, condenado a mais de 20 anos de prisão e solto numa manobra do STF. E aí, governador, o senhor passou hoje a tentar fazer crer, na minha humilde opinião, que não há vida possível em sociedade sem uma vacina. E esta premissa não está correta, governador. E é por isso que eu tenho sido tão enfático na crítica ao senhor. Não é verdade que não há vida possível em sociedade sem uma vacina. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os dados, né? Quem diz isso é a taxa média de letalidade no mundo, né? Que abaixo dos 70 anos, inclusive, o senhor deve saber disso, é inferior à da gripe sazonal. Fora a questão dos grupos que são atingidos, né? Os grupos de risco, que poderiam ser delimitados. Então, essa ideia da necessidade de se vacinar a totalidade das populações para que as sociedades não sucumbam ao coronavírus, ela não é verdadeira, governador. E o senhor insiste nessa ideia. Fiuza, então, o jornalista que outrora teve seu brilho, mas insiste nessas teses negacionistas, perigosas, danosas ao nosso conjunto da sociedade. Como um bom republicano, democrata que eu sou, eu vou te mandar, sim, uns cremes e talvez até um gelzinho francês da minha esposa Bia, porque você claramente está precisando. Então, é um vaselina, né? Vou te mandar um gel para essa sua pele ressecada, Fiuza. Vou te mandar uns cremes, que é o melhor que você faz. Isso é um vaselina, hein, Dória? Puta que pariu. Vaselina é você. Muito bem. Fiuza, pô, obrigado, cara. Obrigado por você ter atendido a gente. Mais uma vez, tem que vir um dia aqui, quando estiver aqui em São Paulo, vem aqui pra gente mostrar seu livro, bater um papo do livro. É muito bom, tá à venda em todo o Brasil. É o Fake News. O Marinho, a gente recebeu aqui, obrigado por você ter mandado aqui, que é o livro aqui do Guilherme Fiuza, tá à venda aí, ó, tá pra todo o Brasil, aí você pode comprar online, aí aproveita a pandemia aí pra dar uma lida, a epidemia de falsas verdades. Fiuza, brigadão, hein, velho? Emílio, muito obrigado pela honra, mais uma vez, é um prazer enorme estar com vocês, um grande abraço ao governador Dória, ao Zé Maria Trindade e a todos os participantes do Pânico. Obrigado. Guilherme Fiuza, nosso comentarista jornalista aqui. Fala, governador, o que você quer? Só chama o Samidana a partir de agora para o salmão com risoto. Sim. Fiuza está banido do Bandeirantes. Fiuza não vai almoçar. Vai ser banido do Bandeirantes na porta.